Você sabia que a fórmula de Bhaskara não foi criada por Bhaskara? Você pode estar confuso agora depois de saber disso, né? Mas a gente vai te explicar. A propósito, sejam muito bem-vindos. Somos do projeto Vamos Matematicar e hoje vamos conhecer algumas curiosidades sobre as equações do segundo grau. Vamos lá? Mas que história é essa que não foi Bhaskara o criador dessa tal famosa fórmula? Conforme ele mesmo relatou no século XII, a fórmula geral da equação de segundo grau não foi descoberta por Bhaskara, mas foi encontrada um século antes pelo matemático hindu Sriara. E o mesmo chegou até a publicar uma obra, mas não chegou até nós. A resolução de equação de segundo grau, ela foi abordada no decorrer da história por diversos povos, entre eles os árabes, os hindus e os babilônios. Mas quem foi Bhaskara? A Índia, ela produziu diversos matemáticos importantes na segunda metade da Idade Média. Entre eles, destacamos Bhaskara, o mais importante matemático do século XII. Ele foi um matemático indiano que viveu aproximadamente entre os anos de 1114 e 1185 d.C. De acordo com os pesquisadores, o matemático foi uma das principais peças das ciências exatas conhecidas pela humanidade. Sua família era composta por pessoas que dedicavam seu tempo na ciência, principalmente seu pai, que estudava questões como o movimento do Sol, as horas, os eclipses e os fundamentos de astronomia sob a perspectiva matemática. Mas como surgiu a fórmula de Bhaskara? A fórmula leva o nome de Bhaskara, pois sua atuação no setor foi uma das mais consideráveis do século XII. Porém, a homenagem de associar a fórmula ao seu nome acontece apenas no Brasil. Em livros matemáticos do exterior, por exemplo, não se encontra a fórmula denominada Bhaskara. É possível identificar a mesma sentença como o método Viet, que foi um grande matemático francês, ou mesmo como a equação de segundo grau ou equação quadrática. Mas para que serve a fórmula de Bhaskara no dia a dia? Com certeza você já se perguntou onde é que eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida. E hoje vamos te mostrar o quanto ela é importante para diversas áreas do nosso cotidiano. Não se engane, mesmo sem perceber, as equações de segundo grau estão presentes em inúmeras situações do nosso cotidiano. É claro que nós não a usamos todos os dias e em tudo. Você não vai acordar num belo domingo de manhã e ter que escovar os dentes e resolver um delta ou calcular a raiz da equação para um sorriso perfeito. Mas que as aplicações existem. Com certeza você já deve ter se deparado com a famosa fórmula de Bhaskara nas suas aulas de matemática, mas saiba que esse assunto está presente em diversas áreas na nossa vida e a gente vai conferir agora. Na prática, por exemplo, muitos profissionais do setor de engenharia colocam a sentença com muita frequência em todos os seus trabalhos. A fórmula é a fiel escudeira para que os projetos sejam entregues com as proporções adequadas e seguras. Você já deve ter estado na beira de um rio ou de um lago e atirado uma pedra para o centro da água ou então jogado para cima uma bola, não é mesmo? Como será a trajetória desse movimento? Uma parábola, a função de segundo grau que descreve esse movimento. E para calcular a altura máxima atingida, você precisa calcular o delta. Para descobrir o ponto de partida e chegada, é necessário resolver a equação e achar os valores de x. Então, a gente já vê aí a equação de segundo grau. Outro exemplo, a ponte Juscelino Kubitschek em Brasília também é uma lindíssima ponte que merece ser vista. Esta ponte, ao ser projetada, os seus arcos arquitetônicos foram descritos através de uma função quadrática. São 3 arcos, logo 3 parábolas. Será que estes arcos podem ser descritos por meio de uma equação de segundo grau? Se a gente pensar um pouquinho mais, a gente descobre outras aplicações da equação de segundo grau e a gente observa o quanto ela é importante na nossa vida. Agora, por favor, não passe nem mais um dia sem saber para que e por que estudamos este importante e fundamental tema da matemática. Nós do Vamos Matematicar esperamos que tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido um pouco mais sobre a famosa equação do segundo grau. Até mais!